Graça e paz, amados. Eu sou o pastor Josué Gonçalves do Ministério Família Debaixo da Graça. É uma honra, um grande privilégio poder ministrar a vocês sobre o pastor, a família e os seus desafios. Quero chamar sua atenção para um texto que está na palavra de Deus em 1 Timóteo capítulo 3, verso 4 e 5. A palavra do Senhor diz que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Eu penso que este momento de pandemia, de crise global, aonde os problemas na família, eles estão sendo expostos. Na verdade, a crise não provocou um problema, apenas revelou problemas que já existiam dentro do casamento, dentro da família. E falar sobre o pastor, a família e os seus desafios é sempre muito pertinente, sempre muito oportuno. Eu começo dizendo que a Bíblia começa falando de família, Gênesis capítulo de número 3. E no Velho Testamento, a Bíblia termina ali no Velho Testamento falando de família, Malaquias 4 e 6. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Você já percebeu que Jesus começou o seu ministério público em uma festa de casamento? Evangelho segundo João, capítulo 2, aonde dava-se o início da construção de um projeto de vida familiar. Quando você lê as parábolas de Jesus, você percebe que a mais linda de todas as parábolas tem a ver com uma família, que é a parábola do pai do filho pródigo. Fala de uma família que naquele momento, ou seja, por um momento, estava passando por uma grande crise. O apóstolo Paulo dedicou um espaço significativo nas suas epístolas para tratar sobre família. Romanos capítulo 7, 1 Coríntios capítulo 7, Efésios capítulo 5, Colossenses capítulo 3. O apóstolo Pedro também dedicou um espaço nos seus escritos para falar sobre família. 1 de Pedro capítulo 7, por exemplo. Isso significa dizer que família é prioridade no coração de Deus. O escritor Bastos de Ávila, em seu livro Introdução à Sociologia, ele disse algo interessante. A família é uma unidade grupal na qual se desenvolvem 3 tipos de relações pessoais. Aliança, que tem a ver com o casal, filiação, pais e filhos, e consanguinidade, que tem a ver com os irmãos. E que a partir de objetivos genéricos de preservar a espécie, nutrir e proteger a descendência e fornecer-lhe condições para aquisições de suas identidades pessoais, desenvolveu, através dos tempos, funções diversificadas de transmissão de valores éticos, estéticos, religiosos e culturais. Osório ainda diz que a família é o único fenômeno social, além do fenômeno religioso, que se encontra em todos os tempos e em todas as culturas. Você sabia que, para os judeus, a família sempre foi o agente integrador de grupo, o estabilizador emocional e o corretivo psicológico? Eis a razão porque, para eles, preservar a família era preservar a pureza do seu povo e da sua nação. Gente, a família é uma economia sociocomportamental ideal. Não existe outra que se compare à família, ou seja, ela é a origem de tudo que se possa pensar sobre relacionamento interpessoal. O que muitas pessoas não levam a sério é que a família é o centro de promoção e o laboratório do desenvolvimento cultural, social e humano pela sua própria vocação. Observe que tudo começa a partir da família. Tudo começa a partir da família. No caso da família cristã, sua função
é desenvolver as virtudes do homem em sua tríplice dimensão: cultural, espiritual e material. Agora, vamos repensar ou refletir um pouco sobre a família do líder, sobre a família do pastor. Preste atenção. Ser uma família extraordinária, feliz o tempo todo e sem problemas, é um fardo difícil de suportar e tem dois destinos previsíveis. Preste atenção. Vou repetir. Ser uma família extraordinária, feliz o tempo todo e sem problemas é um fardo difícil de suportar e tem dois destinos previsíveis: a frustração e a desilusão ocasionadas pelo abismo entre o discurso e a prática, ou então a hipocrisia e a espiritualização que esconde e disfarçam o erro. E como é difícil para os pastores exporem seus erros e suas fraquezas. Preste atenção, como é difícil. Sem ter com quem compartilhar suas crises e seus problemas, muitas vezes os pastores passam a ficar mais doentes, ao mesmo tempo mais escondidos, mais camuflados. No meu trabalho com família há mais de 30 anos, é comum eu encontrar líderes, pastores evangélicos, vivendo duas realidades bem distintas uma da outra. De um lado, um ministério público bem sucedido e conhecido, e por outro lado, uma família ou uma vida familiar e afetiva fragmentada, desestruturada e de fachada. Escutem, por favor. Um líder com a família arruinada nunca poderá exercer o cargo com a segurança que a função exige. Sabia disso? Um líder com a família arruinada nunca poderá exercer o cargo com a segurança que a função exige. Olhem só, mesmo com a família arruinada, dá para ser engenheiro, médico, advogado, empresário, professor universitário, político, mas não é possível ser pastor. Não dá para ser pastor com a família destruída. Foi o apóstolo Paulo quem disse em 1 Timóteo capítulo 3, que governe bem a sua própria casa. Que governe bem a sua própria casa. Eu costumo dizer que a família do líder é como um farol que não pode ser escondido. Sua saúde ou enfermidade sempre será evidente. Se ela não está bem, levanta sérias perguntas quanto à integridade e validade do ministério do líder. Quando a nossa família brilha, as pessoas são atraídas para o nosso casamento e a nossa família vendo-o como um exemplo no mundo que carece terrivelmente de referências. Veja o que disse o pastor London Júnior. London Júnior disse o seguinte: o ministério é moldado e amadurecido quando a família, o lar e o casamento são vistos como os relacionamentos mais permanentes e autênticos na vida de um líder espiritual. Jesus um dia perguntou aos seus discípulos: que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Isso está registrado em Mateus 16 e 26. Fazendo um paralelo, eu pergunto a todos os pastores, líderes, esposas de pastores que estão me assistindo agora: que vantagem haveria para o líder, pastor, ganhar o mundo inteiro e perder a sua família? Que vantagem eu teria se eu ganhasse a minha cidade, o meu estado, a minha nação, mas perdesse a minha esposa, meu casamento, meus filhos, minha família? Na maioria das vezes, as crises dos líderes cristãos, pastores, envolvem suas famílias. O escritor Jaime Kemp, em seu livro Pastores em Perigo, afirmou que 50% dos pastores têm problemas familiares. 50% dos pastores têm problemas familiares. Uma pesquisa
feita nos Estados Unidos pelo Instituto de Crescimento de Igreja do Seminário Fuller da Califórnia, revela dados impressionantes que vale a pena nós conhecermos. 80% dos pastores crê que o exercício do ministério tem empobrecido sua vida familiar. Loucura, né? Consequentemente, o seu casamento. 70% dos pastores, diz a pesquisa, têm uma autoestima mais baixa hoje do que quando começaram o ministério. A pesquisa ainda diz que mais da metade dos pastores não acham que são líderes e nem aspiram ser, estão no ministério por conveniência, profissão. 37% dos pastores confessaram que tinham se envolvido em uma aventura sexual ilícita com membros de sua igreja. Nesta pesquisa, diz que 40% dos pastores pensavam seriamente em desistir do ministério. Gente, diante desta realidade que nos assusta e nos preocupa, algumas perguntas se impõem. É possível exercer o ministério com eficiência sem adoecer a família? É possível exercer uma liderança de resultado expressivos sem enfraquecer nosso casamento? Como não permitir que haja rivalidade entre o nosso casamento e o ministério? Quando é que a família do líder, do pastor, está precisando de cura? Eu quero dar apenas um sinal que revela que a família do pastor está precisando de cura. Quando o líder, o pastor, não consegue dentro de casa os mesmos resultados alcançados no exercício do ministério fora de casa. No livro de Samuel, nós encontramos 2 homens que foram grandes líderes, porém falharam na criação dos seus filhos, Eli e Samuel. É importante notar que Eli e Samuel tinham uma relação de mentor e estudante. Logo, a principal fraqueza de Eli, o mentor, também se tornaria a principal fraqueza de Samuel, o mentorado. Vamos ver primeiro qual era a dimensão do ministério de Samuel. Ele suscitou uma grande reforma nacional, renovando a aliança e trazendo o povo de volta à adoração ao Senhor. Atacado pelos filisteus, ele teve tamanha vitória em Ebenezer que os filisteus jamais investiram novamente contra Israel durante o seu mandato de juiz. Samuel organizou as escolas dos profetas, julgou Israel durante toda a vida. Ele preparou o caminho para a monarquia e a introduziu, ungiu Saul e após ser Saul rejeitado, ele ungiu Davi no seu lugar. Samuel, portanto, pertence ao período de transição dos juízes para a monarquia. Gente, Samuel é o último e o maior de todos os juízes e o primeiro da grandiosa linhagem de profetas hebreus posteriores a Moisés. Porém, como eu gostaria que não houvesse esse porém na vida de Samuel. Porém, o texto de 1 Samuel, capítulo 8, do verso 1 ao verso 5, diz o seguinte: tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito se chamava Joel, e o segundo, Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram suborno e perverteram o direito. Quem era Samuel? Um grande homem de Deus. Quem era Samuel? Um grande juiz. Quem era Samuel? Um grande profeta. Quem era Samuel? Um empreendedor ministerial. No entanto, o texto está dizendo que os seus filhos se inclinaram à avareza, aceitaram suborno e perverteram o direito. Então,
Os anciãos, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: vê, já estás velho e os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Sabe o que os anciãos estavam dizendo para Samuel? Nós acreditamos em você, você é um homem íntegro, você é um homem sério, você é um homem de Deus, você é um homem reto, mas os seus filhos não servem. Mas os seus filhos não têm nada a ver com você. Mas os seus filhos são pervertidos. E Eli, o mentor? Eli era o mentor de Samuel. Também falhou na criação dos seus filhos. Veja o que diz a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 2, verso 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Você sabe o que significa Belial? Inútil, sem valor, desobediente, personificação do mal. Veja como a família dos dois está ruim. E não se importavam com o Senhor. A palavra do Senhor para os filhos de Eli foi esta. 1 Samuel 2:29. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares na minha morada? Olha que palavra dura de Deus para esses rapazes. E aí para o pai: e tu, Eli, pai, por que honra os teus filhos mais do que a mim? Para tu e eles engordares das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Olha como Deus fala agora, como Deus fala duro com Eli. 1 Samuel 2:30. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honrarem, honrarei. Porém os que me desprezarem serão desmerecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. Meu Deus! E verás o aperto da morada de Deus há um tempo com o bem que fará Israel, e jamais haverá velhos em tua casa. Verso 33. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma, e todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Meu Deus! Verso 34, ser-te-á por sinal o que sobrevirá a teus 2 filhos, a Ofni e Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. Agora, sabe qual é o pior dessa história? Sabe qual é o pior dessas duas histórias? Os filhos de Samuel eram juízes, apesar de corruptos. Os filhos de Eli eram sacerdotes, apesar de corruptos e imorais, estavam no ministério. Os filhos de Eli tinham relações com as mulheres que trabalhavam na entrada da tenda sagrada. Deus julgou Eli e sua casa por causa da sua complacência em não repreender seus filhos quando pecavam. O que pode comprometer o processo de construção do caráter dos filhos de um líder, de um pastor, à semelhança de Eli e Samuel? 2 coisas você precisa refletir. Primeiro, ausência paterna. Segundo, superproteção. Você percebe nitidamente, principalmente na vida de Samuel. Samuel é um homem muito ocupado. Samuel tem uma demanda ministerial gigante. Samuel está absorvido com empreendimentos ministeriais. Talvez a sua ausência na vida dos seus filhos comprometeu a construção do caráter dos seus filhos. E aí você percebe superproteção. Samuel e Eli, em vez de corrigir, disciplinar, eles promovem os filhos. Os filhos de Eli eram sacerdotes e os filhos de Samuel eram juízes. Ausência paterna. O tempo
é a medida do amor. Eu não posso dizer que amo meus filhos se eu não tenho tempo para investir neste processo de educação e formação do caráter deles. Fica aqui 2 lições para todos nós. As demandas do ministério não podem comprometer a minha paternidade integral. Superproteção e falta de disciplina e limites é igual a delinquência. Nós não podemos cometer os mesmos erros. Alguém disse que o inteligente aprende com os próprios erros. O sábio aprende com os erros dos outros. Vamos olhar para a Bíblia e para os bastidores da vida familiar destes homens e aprender com os erros que eles cometeram para que a gente não cometa também. E que os nossos filhos, a nossa família, seja diferente. Não vamos ser como Davi, que se tornou o maior de todos os reis de Israel, mas a sua família deixou muito a desejar. E lembre-se que o que determina o sucesso de uma família, prioritariamente, é o papel do homem, do cabeça, do líder, do pai, do marido. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe o seu lar. E eu quero aqui, com temor, tremor e amor, orar por sua família, orar por sua casa, orar pelo seu lar. Vamos orar? Pai, louvado seja o teu nome. Só de ler essa história gera em nós temor e tremor. Nós não podemos ganhar o mundo inteiro. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder nossa casa, nossa família, nosso casamento, os nossos filhos? Eu sei que eu estou alcançando centenas e milhares de pessoas com esta palavra. Aonde a minha voz e esta imagem estiver chegando, que chegue aí também a tua graça, o teu amor, restauração, reconciliação, perdão, mudança na forma de pensar. Eu abençoo cada homem, cada mulher, cada pastor, cada líder, cada esposa, cada família. Eu abençoo a todas as famílias do Brasil e do mundo. Pai, a tua bênção, a bênção da provisão, da proteção e da direção do teu Espírito, a bênção da cura, da transformação e da libertação. Que a nossa casa seja uma extensão do céu e que a nossa família viva de tal forma que o teu nome seja glorificado em casa. Pai, no nome de Jesus, eu os abençoo. Amém e amém. Deus abençoe a Igreja Batista Atitude. Deus abençoe o meu amigo pastor Josué Valandro, sua esposa, sua família, sua casa. Deus abençoe a sua casa, a sua família e o seu lar. Lembre-se, o céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Até o nosso próximo encontro.